Fala pessoal, eu sou Hugo de Carvalho e nesse vídeo quero falar com você que deseja ouvir a voz de Deus ou sente de alguma forma que ele se afastou de você. Mas antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Você já se sentiu como se estivesse falando sozinho quando ora? Ou como se não houvesse resposta para suas orações? Se você quer entender em como ouvir a voz de Deus com clareza, fica comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre os maiores obstáculos para ouvir Deus e em como podemos ficar mais sensíveis à sua voz. Muitas pessoas falam: por que não ouço Deus? A verdade é que Deus está sempre falando. Ele não é um Deus distante, silencioso ou indiferente. O problema não está na falta de comunicação dele, mas na nossa dificuldade de escutar. Em Gênesis vemos que o maior interessado em construir um relacionamento com o homem foi Deus, pois todo final da tarde ele ia para o jardim falar e caminhar com Adão. Se você prestar atenção na Bíblia, vemos que Deus fala de múltiplas formas. Ele fala com propósito, mostrando qual a sua vontade e promessa. Ele fala de maneiras variadas. Às vezes ele fala de forma audível, como com Samuel, outras vezes através de visões, sonhos, de pessoas. Ele já até falou através da sarça ardente com Moisés. Mas ele fala principalmente através da sua palavra já revelada. Ele fala com quem tem ouvidos atentos. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode estar cercado pela voz de Deus e ainda assim não discerni-la. Então, por que tantas pessoas não o ouvem? Aqui estão alguns dos maiores impedimentos. E o primeiro deles é o barulho e a distração. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com informações. Redes sociais, notícias, entretenimento. A nossa mente está sempre cheia e não damos espaço para Deus falar. O segundo é a vida espiritual superficial. Quando nós não priorizamos a comunhão com Deus, a nossa sensibilidade se torna fraca. E o terceiro, quando estamos cegos pelo pecado. O pecado coloca uma venda em nossos olhos e também fecha os nossos ouvidos para Deus. Agora, a pergunta é: como vencer isso e começar a ouvir Deus claramente? Separamos 3 pontos fundamentais que, se você aplicar na sua vida, eu tenho certeza que a sua sensibilidade à voz de Deus vai aumentar. A primeira delas é: pratique o silêncio intencional. Deus pode falar com você através de um sussurro e não apenas com uma voz de trovão. Elias estava esperando Deus falar através do vento forte, do terremoto, do fogo, mas Deus se revelou num sussurro suave. E o que isso nos ensina? Muitas vezes ele não fala da maneira que esperamos. E ele fala quando paramos para ouvir. Olhe como Jesus fazia para buscar e ouvir o Pai. Esse texto diz: Jesus, de madrugada, ainda escuro, se levantou e saiu para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, separe um tempo no seu dia para estar sozinho, sem distrações, apenas para ouvir e buscar a presença de Deus. Pode ser no início da manhã ou antes de dormir, o importante é a constância. E inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre devocional e lá eu te dou mais instruções sobre como ter um tempo com Deus e se relacionar melhor com Ele. Outro ponto: seja familiarizado com a palavra. Muitas vezes as pessoas querem ouvir Deus de forma sobrenatural, mas ignoram que Ele já falou pela Bíblia. Se você quer ouvir Deus, precisa se tornar íntimo da linguagem dele. A palavra de Deus é o padrão pelo qual discernimos qualquer outra voz. Você não precisa conhecer a voz do inimigo, basta saber qual é a voz de Deus, a voz verdadeira. E alguns textos bíblicos nos mostram. Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. 2 Timóteo 3,16: toda palavra é inspirada por Deus
E João 14:26 que diz: o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo na sua vida vai fazer com que você lembre e escute a voz de Deus falando com você. Então, estabeleça um plano de leitura bíblica. Você não precisa começar com grandes metas, mas o importante é você ser constante. O terceiro ponto é: obedeça o que Deus já falou com você. Muita gente diz que quer ouvir a voz de Deus, mas não pratica o que ele já revelou. Então, como Deus vai te dar novas direções se você ainda não praticou aquilo que ele já te entregou? A obediência é confiar em Deus, é ter a certeza de quem ele é. Já a rebeldia é você rejeitar a vontade de Deus e seguir os seus próprios caminhos. E a Bíblia ela mostra muitas pessoas que sofreram consequências por conta da rebeldia. Saul, Jonas, entre outros. Então, busque sempre obedecer à voz de Deus. Seja fiel, seja obediente às direções que o Senhor vai dar para você. A Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. E se Deus está falando com você pequenas coisas, seja fiel nelas, seja obediente nelas, e Ele vai te dar grandes coisas. Quanto mais nós nos inclinamos a obedecer a Deus, mais a nossa sensibilidade espiritual cresce. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, através da oração, através da palavra, através da consagração, mais nossos ouvidos estão sensíveis a ouvir a sua voz. Eu te desafio hoje a eliminar os ruídos que impedem você de ouvir a voz de Deus. Te desafio a estabelecer um tempo de relacionamento com o Senhor, através da oração, através da leitura bíblica. Tem um tempo só, tem um tempo de busca, tem um tempo dedicado a Ele. E nunca se esqueça, Deus não se afastou, Deus não te deixou, Deus não está longe. Mas às vezes somos nós que fechamos os nossos ouvidos e não queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas. Se esse vídeo falou com você, se ele faz sentido para você, deixa aqui um comentário, aquilo que você aprendeu ou um desafio que você tem vivido para ouvir a voz de Deus. E se você tem algum conselho que eu não disse aqui, escreva aqui também, porque eu quero saber e eu quero aprender com você. Aqui no nosso canal tem outros conteúdos que você pode estar acessando e crescendo cada vez mais na palavra de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.